Boa noite a todos e a todas. Os pais que estão com crianças, levar para a evangelização no outro espaço. E nós vamos dar início à nossa reunião desta noite. Os que estão vindo à casa de João Nunes Maia pela primeira vez, sejam bem-vindos. E vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, preparando a nossa palestra no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo de 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo de 24 a 25. Então aqui Jesus vem justamente nos mostrar que bem-aventurados os aflitos, porque aqueles que estão aflitos vão rezar, agradecer a Deus, vão pedir ajuda espiritual para vencer a aflição. E quando nós estamos com Jesus, com Deus, sempre estamos bem. Então nós convidamos a todos vocês aqui presentes, convidamos aos companheiros que nos acompanham às terças-feiras pelo Face, aonde você estiver, receba o nosso abraço e vamos nos conectarmos aqui com Deus, fazendo a prece que Jesus nos ensinou, irradiando amor e paz para o nosso planeta Terra, para as nossas famílias, para o palestrante desta noite, o Senhor Altervi, que vai nos falar sobre o Cristo Consolador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. Livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento eu passo a palavra para o senhor Altervi. Obrigado. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Quem disse isso não fui eu, claro, foi Jesus Cristo. Boa noite. Ficaram todos assim, esse cara chega falando assim, desse jeito. Mas eu tenho que cuidar, porque muito tempo que não vim aqui, me esqueceram de mim. Quando eu vim, antes de vir aqui, não tinha nem aquele prédio na frente, estou sabendo que é uma biblioteca linda, mas lembraram finalmente, graças a Deus, e eu estava realmente com muita saudade dessa casa aqui, onde temos assim, um elo muito apertado, muito com os dirigentes e com os seus familiares. Mas vamos trabalhar. Meu irmão tem até que hora mesmo para falar? Até 8. Sinto muito, eu tinha programado para falar até 1 da manhã, vou ter que abreviar aqui. Tem que cortar pelo início da conversa.
Consolador. A gente pensa em consolador que alguém realmente está em lágrimas, que precisa ser consolado, não é verdade? A gente lembra, antigamente não chamava aquela chupeta que dão para criança, chamava de consolo. Não sei porque que mudou o nome. A gente estava chorando. Às vezes era dor de barriga, dava consolo. Não, agora escolhemos os dentes, né? Não dá mais assim. Saudações a todos. Obrigado, minha irmã Ivani, sua família. Obrigado, nossa amiga Silvia, que eu não conheço pessoalmente, que me estendeu o convite. Obrigado a todos os irmãos que harmonizaram aí o ambiente com essa bela página do nosso Pai Nosso. Obrigado, minha irmã, que abriu com o Pai Nosso e com essa parte linda do capítulo 5, que nós vamos utilizar aqui nessa noite. Um abraço a todos. Eu saúdo também aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, pelo Facebook, ou quem vier chegar a ver no futuro. Esse Consolador, aquele que consola, que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima a gente, aquele que revive e que intercede a nosso favor. Antigamente até falava, os advogados também intercedem a nosso favor perante o juiz, de alguma forma. Era um consolador que vinha assim, será que eu vou preso, será que eu não vou preso? Não, tu não vai não. Aí depois ele dizia assim, não, se tu for, não deixa eu bater em ti não. João disse, Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é único e é Espírito incriado. Ou seja, ninguém criou Deus. Ele sempre existiu, sempre é. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse nome, Jesus usou o nome Consolador, mas usou também antes a palavra Paracleto, que em grego significa justamente o Consolador. Esse Consolador que esclarece, que explica, que tira tuas dúvidas e que te reanima. Esse nome do grego Paracleto, Paráclito, algumas pronúncias, significa isso. Mas para chegar no capítulo do Consolador Prometido, que é o capítulo 6 do Evangelho, tema de hoje, o nosso codificador Kardec, claro, com auxílio da espiritualidade maior, o Espírito de Verdade, trilhou um caminho interessante. Assim, vamos ver, no capítulo 1, ele fala o quê? Não vim destruir a lei. E aí conta realmente as 3 revelações, lá trazendo de Moisés, que Moisés foi enviado para esclarecer para os judeus a questão do Deus único. Traçou também da ciência e a relação com a religião. Religião não caminha sem ciência, ciência não caminha sem religião, porque uma coisa só, tudo é o quê? Divino. A ciência é divina. Quem tem um cientista, um médico que seja, ele cresce, estuda até o dia que conclui. Não, isso aqui não rolaria, num termo bem popular da juventude, não ia rolar se não tivesse uma força maior, uma força universal do bem. E aí eles trazem também, no capítulo 1, as instruções dos Espíritos, traz a nova era, e há uma projeção do que vem, do que é o futuro, do que seria o Espírito no seu crescimento, nesse caminho de crescimento. No capítulo 2, ele diz uma frase de Jesus, que meu reino não é deste mundo. E aí fala da vida futura, fala da realeza de Jesus. Jesus, na frente de Pilatos, disse, meu reino, quando perguntam, tu és o rei? Não, tu dizes. Jesus, para aquela turma, era o rei. Mas o rei o quê? O rei aqui na terra. Como tem, a gente diz popularmente, tem no Brasil, só para ficar no Brasil, tem o rei do Baião, não tem? Luiz Gonzaga, tem o rei do futebol, né? Tem o rei da Jovem Guarda, para não falar em outros reis. E Jesus era o rei dos judeus, mas eles não tinham isso. Mas o povo dizia. Mas ele diz, não, meu reino não é deste mundo. E aí, ele trata, nesse capítulo 1, do ponto de vista, e as instruções do Espírito traz uma realeza terrestre, uma rainha de França, que não é inominada, mas a gente imagina quem ela seja. A gente prefere não dizer, porque a gente não anda chutando por aí, mas ela fala que aqui na Terra foi uma rainha, e quando desencarnada, viu que aquela realeza dela lá em cima não era coisa nenhuma, e que pessoas subordinadas, dizemos assim, da plebe, e aqui humilhada, chegaram, era de
patamares bem superiores a ela. O depoimento dessa rainha de França é chocante. Cada vez que eu leio, eu chego às emoções, porque a gente vive muitas vezes, ou quase sempre enganados com aquilo que a gente pensa que é, aquelas coisas que a gente tem aqui e que é obrigado um dia nos separar. E Emmanuel fala uma comparação muito interessante. Digamos que alguém que tem muitas posses e perde um pouquinho, há um erro de negócio e perde alguma coisa, e um outro que tem algumas posses de um lance só perde tudo, então esse primeiro que tem muitas posses e perde alguma coisa significa o espírito esclarecido, que passa por essa encarnação e tantas outras, mas pode tropeçar em alguma batalha, algum negócio, mas o maior que ele tem, o ganho de crescimento espiritual, moral, ele não perde. Ele não perde. Já aquele que só abarganhou coisa aqui na terra, desencarnou, fica tudo. 100% perdido. Não conseguiu levar nada. No capítulo 3, diz: há muitas moradas na casa do meu pai. E ele trata realmente da alma na erradicidade, como é que funciona, aquela história que estou fazendo assim, só uma puxada rápida, dos mundos de expiações e prova, que é o nosso caso, do mundo dos regeneradores, do progressão dos mundos. Então ele vai traçando um caminho lá de trás para chegar à explicação, e só vai entender o Espírito Consolador quem navegar no capítulo. Por isso a gente aconselha, a gente lê o Evangelho aleatoriamente, mas aconselha todos o estudo sistemático para poder entender melhor. No capítulo 4, ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, claro, trata da ressurreição e da reencarnação, explicando que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Se for pensar que é uma existência só, vai romper, porque a gente passa por aqui, conhece pessoas, briga com pessoas, deixa aqui e teria que começar tudo de novo. Instruções dos Espíritos e o limite da reencarnação. Ele fala que a gente faz uma pergunta: quais são os limites? Quantas reencarnações nós vamos ter? Quantas? E ele responde: o limite é o tempo que você tornar-se espírito puro. Quanto vai ser? Quem sabe? É impossível saber. Cada encarnação que a gente passa, a gente avança um pouquinho, porque no crescimento espiritual não tem marcha ré, é sempre crescendo. E aí, paulativamente, o nosso corpo é ficando mais purificado, o espírito purificado, até um dia que não tem mais parte física, cada vez menor, vai crescendo até tornar-se etéreo. Quantas encarnações? Não sei. Um amigo meu disse que não gostava muito da sogra dele. Já que já é outra máquina, parece de repente aqui eu estou aqui. Assim você me assombra. Você está na casa do espírito, fala com a mulher que vira que já é outra. Então, aí disse que tinha uma sogra que era ruim. Eu queria ter uma sogra boa. Disse: não, tu vai ter que reencarnar umas 100 vezes, porque tu também não é coisa que presta. Até que tu sobe o nível para, segundo o Haroldo Dutra, é 700 anos aí. Eu vou me conformar com a minha, porque é melhor do que esperar tanto tempo. E aí ele chega também aqui no capítulo 5, que foi lido há pouco pela irmã Ivani, que trata dos bem-aventurados aflitos. E quem são os aflitos? E eles somos todos nós. Só nós estamos aqui porque nós estamos aflitos. De alguma forma, alguma coisa está pegando. Se um de vocês falar com alguém, e esse alguém: eu sou feliz, eu não tenho problema nenhum, pode você estar falando com um anjo. Abra os seus olhos, que você pode ter desencarnado já. Você sabe como é que faz o teste de saber se já desencarnou? Eu não expliquei aqui nessa casa? Tem um teste. Então, todo dia de manhã, é verdade, todo dia de manhã você chega, porque às vezes desencarna, não sabe, pensa que o espírito fica desencarnado e fica aqui zanzando no meio da gente, fica atentando. Então chega de manhã cedo, tu bota, não tem sandália havaiana, essas coisas assim, sandália de rasteirinha, não tem? Tu acorda de manhã e bota o pé na sandália, empurra o pé todo. Se passar direto,
Já foi. Pode pedir socorrista, pode pedir ajuda. Quem você achar, chame pelo Cristo, que o negócio já foi. Me enganchou no dedinho, né? Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós somos aflitos de alguma forma. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele cita quem são os nossos irmãos que precisam. Ele cita nossos irmãos doentes que reclamam remédio, nossos irmãos infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa. Todos nós estamos de alguma forma diante. Os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz. A lista é grande, mas só para dizer que todos nós, de alguma forma, estamos aflitos. Aquele irmão desviado, acusado de homicídio, de todo tipo de crime, é um que precisa, é um aflito. Se ele faz aquilo, realmente é porque ele é muito mais aflito do que se possa imaginar. Então, meus irmãos, chegamos, por fim, ao Cristo Consolador. Se nós estamos conscientes que existem outros mundos que não só esse, e precisamos de reencarnar para crescer, que tanto isso, que Cristo não veio destruir a lei, então, o que é que nós vamos trazer? Nós vamos ter um remédio para os nossos males. Nós temos que curar as nossas doenças. Não doença física, porque isso aí os médicos estão sabendo, e curando o espírito, com certeza, é muito mais fácil curar o corpo físico, já que está provado que as doenças do corpo físico são apenas consequências dos males espirituais. Estamos cansados de ver casos práticos. Cristo fala do seu jugo leve, para antes de falar do Consolador prometido. Porque se entendermos o sentido do amor que ele pregou para nós, se eles pensam o sentido da necessidade de amar os irmãos e perdoá-los 70 vezes 7, o resto tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. Então ele chega na destruição dos espíritos, que é o advento do Espírito da Verdade, que é e também do próprio Espiritismo. Mas chegando no capítulo 4, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é nisso que nós vamos falar nesta noite de hoje. Até agora foi só um enunciado, viu? Como é seu nome, irmã? Socorrinha, Dona Ivani 2. Mas como... de Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? A pessoa está sofrendo, mas tem que saber por quê. A minha mãe, quando batia na gente, tu sabe por que está apanhando? Eu digo, não sei não. Mas taca, até a gente descobrir. É uma lição dolorosa. Mas se não fosse ela, não estava fazendo palestra aqui hoje, não. As tacas foram assim, milagrosas. O Espiritismo veio para isso. Ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e a destinação na Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, quando a gente sente uma coisa que está pegando, que está travando, que a gente não sabe, onde foi que eu errei, como diz aquele pai?